Nesse vídeo, então, eu vou continuar com o Vuex. Eu vou falar mais sobre as mutations. Então, o que eu fiz aqui? Eu deixei um componente só, que é o contador. O contador está retornando um valor do estado lá da store, que é o count. E a gente está clicando aqui no botão. Esse botão chama um método. O método dá um commit na mutation, increment. Se a mutation faz, pega o estado, ponto count e faz mais para o valor. Se a gente dá uma olhada lá no componente, ele só está mudando aqui o valor do estado, aumentando de 1 em 1. Beleza. Além disso, o que eu posso fazer com as mutations? Posso vir aqui, passar um valor aqui no parâmetro, por exemplo, vou passar o 5. E aí lá na store eu posso receber esse valor aqui, vou chamar ele de n. Vou dar um mais igual a n. Se a gente olhar agora, ele vai de 5 em 5. Show! Além disso, eu posso passar um objeto como argumento. Então, eu posso vir aqui, passar um objeto, passar uma propriedade para ele chamada amount. Vou passar 5 também, beleza? E aí eu posso receber o objeto aqui. Poderia chamar o objeto de n? Poderia. Aí aqui no caso o trig dá um n.amount, beleza? Poderia chamar de objeto, obj, poderia, qualquer nome. Mas normalmente você vai ver muito chamar esse objeto aqui de payload, que significa carga útil, algo assim. Então esse payload é uma notação que aparece muito. Então a gente pode chamar esse objeto de payload, beleza? E aí é só dar um payload, ponto a propriedade que você quer. No caso lá eu chamei de amount. Então o que vai acontecer? Ele vai de 5 em 5 do mesmo jeito. Beleza? Então eu poderia passar um objeto aqui. Além disso, uma outra coisa das mutations é o seguinte. Normalmente em projetos grandes, né? Eu estou escrevendo aqui increment dessa forma aqui. Em projetos grandes, eu faço de uma forma diferente. Antes disso, eu vou mostrar o seguinte. Eu criei um arquivo chamado index.js para mostrar uma coisa do JavaScript, que é a seguinte. Eu vou criar um objeto, chamar de aluno, do igual, abre chaves. Nesse objeto eu vou colocar uma propriedade nome, vou chamar ele de João, beleza? O aluno João. Vou dar um console.log aluno.nome. Beleza, retornou lá João. O que eu posso fazer aqui? No JavaScript tem uma forma de eu representar essa prop, forma esquisita, que é passando colchetes por volta, aspas, e aí posso chamar usando aluno.nome, retornou João, ou eu posso tirar aqui o ponto, passar como se fosse um array, aluno, nome, ele vai retornar João também. No método, o que eu posso fazer? Se eu tivesse um método aqui, ó, getName, por exemplo, e ele retornasse o nome, this.nome, eu poderia vir aqui no aluno.getName, chamar a função F8 e retornar João. Mas eu também posso passar colchetes por volta, string, aspas, né, aspas simples, retornando o nome. E aí eu posso chamar, além de eu chamar assim de get.name, vai dar certo, posso tirar o ponto, chamar como se fosse um array, dar um getName. Se eu só fazer isso, ele vai aparecer lá com uma função getName, tem que executar essa função. Então passa aqui parênteses para chamar essa função. E daí ele retorna o João. Então essa é uma outra forma de escrever, uma outra anotação, que é usado bastante nas mutations. Então normalmente a gente não vai ver assim, ó, increment. Como que a gente vai ver? Isso aqui é uma coisa até meio esquisita de fazer, mas na história eu vou criar um arquivo que eu vou chamar de mutations. Na verdade, eu vou chamar de constantes mutations, por exemplo, .js. Nesse arquivo, eu vou criar const mutation increment e aí eu vou dar uma string para ele chamada mutation increment. Beleza. Agora eu vou exportar essa constante. Então eu posso vir aqui e dar uma export const mutation increment. Beleza? E aí eu vou importar ela aqui na store. Vou vir aqui dar um import. Vou dar um objeto vazio para ela, from,
vou passar ponto barra constants mutation e vou importá-la aqui, ó, mutation increment. Vou pegar essa constante que eu importei, colocar aqui dentro, beleza? E passar um array por volta aqui, passar colchetes por volta. Show! Se a gente executar isso aqui, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, vai dar erro. Porque ele não vai achar a mutation lá. Mutation desconhecida. Beleza, não está reconhecendo. Para eu chamar a mutation, então eu vou ter que vir aqui no script, antes do export default, importar, vou colocar aqui um objeto vazio, vou sair da pasta dos componentes, então 2 pontos, entrar na pasta store, barra, config mutations, vou importar aqui, mutation increment, beleza? Vou pegar ela aqui, vou passar aqui, dessa forma aqui. Vamos ver agora se ele vai reconhecer. Vou dar F5. Você viu que agora reconheceu. Então, normalmente, em projetos grandes, a gente vai ter que fazer isso. É usado dessa forma aqui. O que eu fiz, né? O que está acontecendo? Aqui na Store, é como se fosse essa notação do JavaScript, né? O getName aqui com o string por volta. Então, por exemplo, essa mutation increment é uma constante. Se a gente olhar no arquivo de constante, é uma string. Então, é como se eu estivesse pegando isso aqui, passando assim, beleza? E chamando a minha função. Só que eu criei um arquivo para as mutations. Então, aqui eu posso adicionar um tanto de mutation. Então, sei lá, mutation tal, mutation para idade, para nome, para não sei o que. Cria esse arquivo. Daí é só a pessoa olhar as mutations que tem nesse arquivo e ver para que serve, né? Nesse arquivo da Store. Importar as mutations aqui, colocar nessa função e chamar. E aí, para eu chamar lá aqui nos componentes, eu também importo mutation increment e chamo dessa forma aqui. Beleza? Então, isso foi mais uma aula.